Bem, agora nesse vídeo nós vamos falar sobre a questão da equação e inequação, tá? A gente já estudou anteriormente, pessoal, o que é uma equação, tá? Então, uma equação, ela é uma expressão algébrica que possui ali uma igualdade a um outro valor, né? A gente tem ali o nosso primeiro membro e segundo membro na igualdade, tá? Então, por exemplo, 2x mais 3 igual a 10, certo? Isso é um exemplo de uma equação para nós, tá? Então, eu estou dizendo que 2x mais 3 tem que ser igual para mim a 10. O que a gente quer numa equação? A gente quer saber qual valor que eu devo atribuir à minha incógnita, de modo que essa sentença aqui, 2x mais 3 igual a 10, seja verdadeira. Então o que a gente quer saber? Tá, qual é o valor que eu jogo aqui, que somado com 3 vai me dar 10? É isso que nós queremos numa equação, tá? Como que a gente resolve isso, né? Para resolver uma equação, a gente tem que usar lá aqueles processos que falam sobre a questão de quando a operação ela muda para o outro lado, a gente inverte a operação, né? Passa para o outro lado e inverte a operação. Quando a gente está falando de uma equação, a gente tem que ver isso como uma balança de dois pratos, tá? Que está em equilíbrio. Então tudo que eu tenho desse lado é igual ao que eu tenho desse lado aqui. Eu quero achar o valor desse cara aqui. Então como é que eu faço isso? Numa balança para que ela continue em equilíbrio. O que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, tá? Então, ó, eu vou fazer 2x, eu quero achar o valor do x, eu preciso isolar ele para que a gente saiba qual é o valor desse x, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é sumir com esse 3 que está ali. Como que eu posso sumir com esse 3 pensando numa balança? Eu vou subtrair 3 dos dois lados. Ok? Quando eu subtraio 3 aqui e aqui, ó, mais 3 menos 3, isso me dá 0. Ok? E 10 menos 3, isso vai me dar 7. Então eu tenho que meu 2x é igual a 7. Agora eu tenho um 2 ali multiplicando o meu x. Como que eu sumo com aquele 2 dali? Nós vamos dividir aqui por 2 e aqui também por 2. 2 dividido por 2 me dá 1. Então só vai me sobrar meu x. 7 dividido por 2, 3,5. Ok? Então o processo da resolução de uma equação, ela envolve justamente isso daqui. Tá? Só que, para que a gente não fique enchendo de mais números aqui e as pessoas se confundam, se fala justamente do que? 2x mais 3 igual a 10. Tá, o 3 ele está somando, então ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então 2x igual a 10 menos 3. 2x igual a 7. X igual, o 2 está multiplicando o meu x, então ele passa dividindo. 7 dividido por 2, eu tenho que meu x é 3,5 também. Então observem que dá o mesmo resultado. A diferença é que aqui a gente está fazendo justamente pensando nessa questão da balança. Porque aquilo está igual, está em equilíbrio na minha balança de dois pratos. Então o que eu fizer desse lado, eu também tenho que fazer do outro, porque a gente consiga manter ela equilibrada. Tá? Então, aqui nós estamos lembrando um pouquinho da equação, como que a gente faz para resolvê-la. Tá, e quando a gente vai para a inequação, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar numa inequação os símbolos de desigualdade. Tá? Onde nós temos o símbolo de maior, menor, maior, igual e menor, igual. Ok? Então, observem que
sempre aponta, ele vai apontar para o nosso símbolo que é, para o nosso valor que é menor. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui um exemplo. 2x mais 3, agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, maior que 10. Ok? Observem que quando eu estou falando isso, na verdade aqui eu quero saber 2x mais 3, quando 2x mais 3, ele é maior que 10. Observem que aqui eu não quero apenas um resultado. Eu não tenho apenas um resultado aqui que vai me dar mais que 10. Eu tenho mais de um resultado. Eu tenho vários resultados, vários valores que eu posso substituir aqui no lugar do x e me dá maior que 10. Quanto que a gente obteve aqui? X igual a 3,5, né? Se a gente resolver a resolução disso aqui, gente, é da mesma maneira, tá? Então, ó, eu tenho aqui ó, 2x mais 3. Tá, eu quero saber para quais valores de x isso daqui é maior que 10. A minha resolução vai ser da mesma forma. O 3 está somando, ele vai passar subtraindo. Então, 10 menos 3, 7. O 2 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Então, eu vou chegar no final que o meu x ele tem que ser maior que 3,5. Então, para todo valor maior que 3,5, isso daqui vai me dar mais que 10. Ok? Basta substituir ali, ó. Se a gente trocar o meu x por 3,6, ó, 2 vezes 3,6, 7,2. 7,2 mais 3, 10,2. Ok? Então, com isso, a gente já tem um valor ali maior que 10. Então, o que isso vai mudar para mim na minha resolução, essa questão dos símbolos? Em nada de uma equação. A resolução é a mesma, ok? Não muda a resolução, tá? O que vai mudar é que nós vamos ter mais de um valor. Nós não temos apenas um valor. Tá, Matheus, e como é que eu respondo isso? Tá? Nós vamos responder isso da seguinte forma, ó. Nós vamos fazer um S de conjunto solução, ok? Geralmente, quando a gente fala do conjunto solução, a gente tem que pensar em qual conjunto matemático nós estamos. Se nós estamos nos naturais, nos inteiros, nos racionais, nos irracionais, ou se a gente está no conjunto dos reais. Tá? Então vamos supor aqui, ó. Para todo x pertencente aos racionais, x maior que 3,5. Ok? Então quando eu falo isso, eu posso considerar qualquer valor que seja ali decimal, exato ou dízima periódica. Tá? Então, o nosso conjunto de solução ele seria constituído dessa maneira aqui. Tá? Então, só aqui pra gente... Então, aqui é maior que... menor que... maior ou igual que... e menor ou igual que. Então esses aí são os significados dos nossos símbolos. Ok, pessoal? Então basicamente a nossa resolução é a mesma, não vai mudar nada de uma equação. Tá? Então, Matheus, é só isso então? Nessa parte de inequação, sim. Então se sabe bem como resolve uma equação, a resolução da inequação fica fácil, tá? O que vai mudar é que tem que estar atento ali a, principalmente, em qual conjunto universo nós estamos trabalhando na minha questão, tá? Então vamos lá, eu já vou partir aqui para alguns exemplos, tá? Então vamos ver aqui exemplos.
Vamos resolver aqui. 3x mais 2 menor igual que... Vamos pôr aqui que 11. Ok? Então vamos resolver isso daí. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o 2 está somando, então ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então 3x menor ou igual que 11 menos 2. Ok? Então vai dar aqui para mim 3x menor ou igual que 9. X menor ou igual que 9 dividido por 3. Então meu x ele é menor ou igual que 3. Ah, Matheus, aqui você não colocou em qual conjunto de solução a gente está falando, tá? Vamos considerar aqui que no meu conjunto universo, o meu conjunto universo aqui é os inteiros. Tá, então qual é a minha solução aqui? Minha solução vai ser para todo x pertencente aos inteiros, meu x é menor ou igual que 3. Então quais seriam os valores aqui que são soluções para a minha questão? Eu quero saber para quais valores de x isso daqui é menor que 11. Tá? Nós estamos no conjunto dos inteiros. Então quem são os valores nossos aqui? Quem é o meu S aqui? É 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e assim por diante. Observe que a gente está no conjunto dos inteiros, certo? Então, se a gente está no conjunto dos inteiros, esse daqui é o meu conjunto de solução. Esses são os valores que eu posso trocar no lugar do x, que vai me dar menor ou igual que 11. Ok? Então, observem principalmente que nós temos uma diferença em relação ao resultado, que agora a gente não tem apenas um valor, e que a gente tem que analisar em qual conjunto universo nós estamos resolvendo esse meu problema. Se eu não sei qual é o meu conjunto universo, opa, então a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Agora, foi dado o conjunto universo? Tá. Se o conjunto universo é os inteiros, então eu só tenho números inteiros. Eu não vou poder ter aí como resultado um número 2,5. Porque 2,5 já é um número racional. Ok? Bem, vamos lá para um próximo exemplo. Sobre essa parte de inequação. Vamos lá, vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos colocar mais coisas agora. 3x, vamos mudar aqui, 8x menos 6 maior que 3x mais 21. Três x mais 24. Bem, pô, Matheus, aí se complicou, né? Porque agora eu tenho x dos dois lados, números dos dois lados. Tá, como é que a gente vai resolver agora isso daí? Né? A gente precisa, como uma equação, isolar o x para descobrir para quais valores de x 8x menos 6 é maior que 3x mais 24.
Então, para quais valores de x isso aí vai acontecer? Ah, Matheus, você está esquecendo. E o conjunto universo? Aqui, meu conjunto universo são os números racionais. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer numa equação? Isolar o x. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar tudo que é número eu vou passar para um lado, e tudo que é letra eu vou passar para o outro. Certo? Então, aqui eu já vou fazer esse processo aqui. Ó. Esse cara para cá, esse cara para lá. Tá? Então, vai ficar para nós aqui, ó, 8x. Ah, Matheus, ó, é dividido que passa, né? Porque está multiplicando. Não. Eu estou pegando esse cara aqui, ó. O meu 3x e eu vou passar para lá. O meu 3x aqui, ele está o quê? Ele está positivo, ele está somando. Então ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Ok? Como que eu tiraria esse 3x aqui daqui, pensando lá na minha balança de 2 pratos? Eu teria que subtrair 3x desse lado. Ok? É assim que eu tiraria esse 3x daqui. E não dividindo por 3x. Porque se eu divido por 3x aqui, isso aqui me dá 1. E não 0. E esse cara some daqui. Tá? Maior que 24 mais 6. Observem que, pessoal, o que permanece do lado, eu geralmente coloco na frente para que a gente não se perca. Tá? Então, ó, o 8x ficou aqui, então eu vim aqui e coloquei o 8x primeiro. Quem está mudando de lado? O 3x, então eu passei ele depois. Maior, o 24 ficou aqui, então eu vou pôr ele para cá primeiro. Tá? Quem está mudando de lado? O menos 6. O menos 6 mudou, positivo. Eu acho que dessa forma ajuda vocês a não esquecerem dos valores ou não se complicarem depois com o sinal. Tá? Então vamos lá. 8x menos 3x, 5x. Maior, 24 mais 6, 30. Ok? Chegamos nesse ponto, ó, 5x maior que 30. E aí, o que eu faço? O meu 5 está multiplicando x, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. X maior que 30 dividido por 5. Então, meu x aqui ele tem que ser maior que 6. Ok? Então, para todo valor de x maior que 6, observe que aqui é maior. Se é maior, pode ser 6? Não. Tem que ser 6,1. 6,000000001 é maior que 6. Ok? Então aqui eu não posso pegar o valor 6. Tem que ser valores maiores do que 6. Então aqui, minha solução, x pertencente aos racionais, tal que meu x é maior que 6. Ok? Então quem são os meus valores aí que eu poderia falar para nós? Tá, então o meu conjunto de solução ele pode ser 6,1, 6,2, 6,3 e assim por diante. Tá? Pode ser, mas eu posso ter ali, ó, 6,16. 6,166666, que é uma dízima periódica. Pode ser solução aqui. Ok? São valores maiores do que 6. Então, para todo valor maior que 6, 8x menos 6 é maior que 3x mais 24. Certo? Bem, vamos agora pegar um exemplo onde a gente tem que pegar um problema e transformar ele numa inequação. Tá? Eu vou fazer a leitura aqui do problema para nós, para que a gente possa fazer essa transformação. Tá? Então, nós temos o seguinte, ó. Para a confecção
de X unidades de um determinado livro. Então, ó, para a confecção de X unidades de um determinado livro. Então, meu X aqui, ele indica para mim o meu livro. Ok? Como eu sempre falo para vocês, vai fazer uma leitura de uma situação problema, leia a frase e veja o que cada frase traz de informação para você. Tá? Há um custo inicial de R$3.000 mais R$5 por livro impresso. Ok? Então o nosso custo aqui ele é de R$3.000 mais R$5 por livro. Ok? Então 3.000 é para eles começarem a fazer essa produção. Se vai produzir um livro, ok. Então 3.000 mais o preço de um livro. Tá? Cada exemplar é vendido por R$17. Então venda é de R$17. Qual quantidade deve ser produzida e vendida para que o custo com a produção seja superado? Então, ó, o que ele quer aí de nós? Qual a quantidade deve ser produzida e vendida para que o custo da produção seja superado? Então, ó, custo da produção seja superado. Se o custo da produção quer que seja superado, ele quer que a gente tenha lucro, certo? Para que a gente tenha lucro, a venda tem que ultrapassar o custo, certo? Então, ó, R$17 é o valor da venda de cada livro. Então eu tenho que 17x tem que ser maior que R$3.000 mais 5x. Por quê? Aqui nós temos o valor da venda e aqui a gente tem o custo. Eu quero que o meu valor da minha arrecadação, também a gente pode ver como arrecadação, seja maior que o custo. Então a gente precisa resolver isso daqui. Tá? Então vamos lá, como que eu resolvo isso? Como uma equação, eu preciso agrupar tudo que é letra de um lado e tudo que é número do outro para a gente poder fazer essa resolução. Então, primeiro, a gente vai fazer 17x menos 5x maior que 3.000. 17x menos 5x, 12x maior que 3.000. Agora eu vou fazer x maior que 3.000 dividido por 12. Ok? Quanto que vai dar isso daí para nós? Vamos fazer aqui? 3.000 dividido por 12. 30 por 12, 2. 2 vezes 12, 24. Para 30, 6. Abaixo 0. 60. Quantos 12 cabem? 5. 5 vezes 12, 60. Para 60, 0. Abaixo um 0, põe um 0 ali. Ok? Então isso vai me dar 250. Então, para que a arrecadação seja maior que o custo, nós precisamos vender quantos livros? Pelo menos 251 livros. Ok? Porque o meu X tem que ser maior que 250. Tem como eu produzir aí meio livro? Não. Então aqui, o nosso conjunto de solução, ele faz parte do conjunto dos naturais. Tá? Então a minha solução aqui... Ah, Matheus, mas não foi dito
que a gente está nos naturais. Não foi dito que a gente está nos naturais. Mas, tem como eu produzir menos 10 livros? Não, não existe. Certo? Isso. Então, a gente está falando do conjunto dos naturais. Não tem como a gente produzir meio livro e nem uma quantia negativa de livros. Então, a minha solução pertence aos naturais. E tem que ser maior que 250 livros. Aí eu passo a ter um lucro. Ok? Bem, pessoal, dessa parte de inequação e equação é isso que eu tenho para trazer para vocês, tá? Espero também que tenha ajudado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. E não se esqueçam, pessoal, como eu sempre falo para vocês, precisa praticar, ok? A única maneira de conseguir entender e aprender as coisas em matemática é sentando e praticando bastante. No momento de estudo, realmente que seja produtivo, ok? Então fico por aqui com vocês e até o próximo vídeo.